Imagine uma mãe que transforma o próprio filho no inimigo. Um garoto de 15 anos trancado num porão, implorando por comida. Enquanto a mulher, que devia protegê-lo, filmava o sofrimento e chamava isso de educação. Ela não gritou, não surtou, ela planejou. E o mais assustador é que até o último dia ela acreditava que estava certa. Esse não é um conto de terror. É o caso real de Chanda van der Ark, a mãe que transformou o castigo em tortura. E se você acha que já viu tudo em Crimes de Crueldade, espere até o final. Oi meu povo, eu sou Daniele Vendramini e esse é o canal Serial Crimes, onde a gente mergulha nos casos que o resto do mundo prefere esquecer. Aqui, o sarcasmo é o único escudo contra o absurdo, porque quando uma mãe mata o próprio filho e ainda tenta justificar com frases de autoajuda, a única coisa mais chocante que o crime é a frieza com que ele foi cometido. Então já se inscreve, não por mim, mas porque o algoritmo adora quando a gente fala de psicopatas com propósito. Ative o sininho porque no Serial Crimes a verdade não tem filtro e cada história é mais perturbadora que a ficção. Hoje você vai entender o que aconteceu dentro daquela casa em Michigan e por que até o júri saiu em silêncio daquela sala. Chanda van der Ark nasceu em março de 1979 e morava em Norton Shores, em Michigan, a 39 milhas a oeste de Grand Rapids. Ela havia morado em Oklahoma antes de se mudar para Michigan. Ela morava em uma casa em Marshall Hall com seu marido Adam, seu filho Paul Ferguson e um filho mais novo identificado apenas pela letra G. Ela também tinha outros 3 filhos e nenhum deles morava com ela. Um desses filhos se chamava Timothy Ferguson, que morava com o ex-marido de Chanda. E em maio de 2021, o filho de Chanda, o Timothy, mudou-se para a casa dela, então agora havia 5 pessoas morando lá. O Timothy, que era filho dela, tinha autismo, TDAH e dificuldades de coordenação. Ele não frequentava a escola tradicional, mas era educado em casa. E em janeiro de 2022, Adam sofreu um AVC e se mudou da casa da família. Então, agora só estavam a Chanda, Paul, Timothy e o Dee vivendo lá. Chanda disse que quando Adam saiu de casa, Timothy começou a se comportar muito mal. E no verão de 2022, Chanda trabalhava como escriturária no tribunal do circuito de Neyagawa e ela havia passado recentemente no exame da ordem e estava a caminho de se tornar advogada. Na época, Timothy tinha 15 anos, o Paul tinha 19 e o G, 7 anos apenas. Então, na quarta-feira, no dia 6 de julho de 2022, às 6h37 da manhã, a Chanda ligou para o 91 após descobrir que seu filho Timothy Ferguson estava sem sinais vitais. Ela alegou na ligação que ele estava em greve de fome. A polícia assim que chegou descobriu que Timothy estava morto. E ao chegar no local, os policiais encontraram Timothy extremamente magro e um policial no local disse que ele era só pele e osso. O legista disse que Timothy pesava apenas 31 quilos quando ele morreu, mas ele deveria pesar 60 quilos. Ele não tinha gordura corporal e alguns de seus julgamentos haviam se desprendido. De acordo com o legista, o corpo de Timothy estava se decompondo. A causa da morte de Timothy foi desidratação e desnutrição. Ele também sofria de hipotermia quando morreu. A polícia encontrou um grande número de mensagens de textos entre Chanda e seu filho Paul, que indicavam que eles vinham tratando Timothy muito mal. Timothy era submetido a banhos muito gelados e Chanda restringia seu acesso à comida, à geladeira, o freezer e a despensa estavam trancados para negar o acesso dele. A única coisa que ela dava a ele era apenas pão e molho picante. Isso mesmo, gente, pimenta, viu? Parece que Chanda fez questão de comprar o molho de pimenta mais forte possível. E uma das marcas de molho picante que ela tinha em casa chamava-se Elijah Extreme Regret. O rótulo continha esse aviso: a dor se torna insuportável e você sente como se estivesse comendo um carvão em brasas. É quando você percebe o arrependimento extremo. Use com extrema cautela ou você se arrependerá.
Em uma mensagem de texto, Shanda pensou em aplicar o molho picante diretamente nas partes íntimas de Timothy. O quarto de Timothy era um armário debaixo da escada do porão. Ele continha apenas uma lona azul e uma caixa da Amazon. O armário tinha um cheiro terrível de urina e fezes. Parecia que o Timothy era proibido até de usar o banheiro da casa. A casa estava cheia de câmeras, sensores de movimento e alarmes. E Timothy era regularmente contido com algemas e amarras de plástico. Shanda e Paul discutiam especificamente maneiras de deixar Timothy desconfortável, como fazê-lo ficar de frente para a parede por horas, E assim, gente, o Paul perseguia Timothy escada acima e abaixo, e Shanda enviava mensagens de texto para o Paul, ordenando que ele provocasse o Timothy a todo momento, até comendo pizza na frente dele enquanto o irmão morria de fome. Em uma ocasião, a Shanda ordenou que o Paul fizesse o Timothy vomitar depois que ele comeu pedaços de um pão de hambúrguer que havia sido jogado fora no lixo. Gente, muita crueldade. A Shanda, ela parecia obcecada com a ideia de que Timothy estava fingindo e que ele não conseguia andar. Ela também alegou que a sua perda de peso se devia a uma greve de fome, como eu mencionei anteriormente. Não muito antes da morte de Timothy, ele havia ficado em uma banheira cheia de gelo por cerca de 9 horas. E no dia em que o Timothy morreu, a Shanda gravou um vídeo arrastando para o armário onde ele dormia e podia-se ouvir lá dizendo a Timothy que ele era patético. A Shanda então saiu do armário e voltou cerca de 15 minutos depois. O Timothy estava respirando pela boca e a Shanda simplesmente tapou a boca dele e disse que ele não precisava respirar daquele jeito. Aí então ela disse: "Você está sendo um idiota." E o Timothy morreu pouco depois de ouvir essas palavras. Shanda Van Der Ark foi presa e acusada de ter conexão com a morte de Timothy. Paul também foi preso, mas só foi acusado de maus tratos a Timothy, não de assassinato. E ele concordou em testemunhar contra a mãe. O julgamento de Shanda começou em 13 de dezembro de 2023. Como esperado, Paul testemunhou no julgamento. E lá, Paul declarou algumas coisas, como por exemplo, ele disse que tinha baixa autoestima e faria qualquer coisa para deixar sua mãe orgulhosa dele. Falou que sua mãe usou molho picante como método de tortura contra o Timothy. E após a morte do menino, a Shanda orientou Paul a vestir o corpo de Timothy. Shanda destruiu algumas evidências, incluindo um alarme e uma câmera, e o Timothy nunca esteve em greve de fome. Na verdade, a Shanda estava mentindo quando alegou que ele estava. E em 14 de dezembro, Shanda testemunhou em sua própria defesa. Ela disse que mal conseguia viver e se sentia uma fracassada total. Ela alegou que a ideia de dar molho picante a Timothy foi de Paul, porque Timothy amava comida picante. E disse que a comida estava trancada em casa porque Timothy havia tentado pegar comida congelada e carne crua. Em uma ocasião, Timothy comeu um saco de 2 kg de nuggets de frango congelados, de acordo com a Shanda. Ela negou ter qualquer intenção de machucar Timothy e alegou ter lapsos de memória. Durante o interrogatório foram mostradas fotografias do seu filho e Shanda aparentemente teve um ataque de pânico e vomitou. Embora não haja como saber se isso era real ou se ela estava fingindo. O juiz encerrou os procedimentos do dia. Então, no dia seguinte, na sexta-feira, no dia 15 de dezembro de 2023, a Shanda não compareceu ao tribunal. O seu advogado disse que ela estava com um problema médico relacionado ao estresse do julgamento. O julgamento continuou sem Shanda e terminou no mesmo dia, indo para o júri. Então, o juiz permitiu que o júri considerasse não apenas assassinato em primeiro grau, mas também homicídio voluntário ou involuntário. O júri levou menos de 2 horas para retornar com o veredito. Shanda Van Der Ark, de 44 anos, foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e abuso infantil em primeiro grau. E em 23 de janeiro de 2024, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E ainda mais um acréscimo de 50 a 100 anos pela acusação de abuso infantil em primeiro grau. O que aconteceu na realidade é que muitas das táticas de Shanda giravam em torno de restringir acesso à comida a Timothy, que morreu de desidratação e desnutrição.
Isso apoia a ideia de que o comportamento de Shanda causou diretamente a morte de Timothy. Após encontrar o menino sem os sinais vitais, Shanda fez esforços para ocultar seu crime, por exemplo. Destruiu evidências, vestiu Timothy, alegou que ele estava em greve de fome. E no tribunal, a Shanda alegou não se lembrar do evento-chave, como as mensagens de texto, mas conseguia se lembrar de muitos outros eventos, como a sua alegação de que Timothy pesava 47 quilos 2 meses antes da sua morte. Parecia que sua perda de memória era seletiva e conveniente. Shanda era uma pessoa inteligente, trabalhava como escriturária e estava prestes a se tornar advogada. Como assim sua memória estava tão comprometida? Paul, uma vez, enviou uma mensagem de texto para sua mãe dizendo: "Acho que precisamos realmente alimentá-lo." Isso apoia a ideia de que eles não estavam alimentando. E assim, a Shanda também alegava que tinha transtorno obsessivo compulsivo, TDAH e problemas de memória. Ela ficou tão obcecada em sua crença falsa de que Timothy era manipulador que ignorou os muitos sinais de alerta de que ele estava em perigo de morte. As palavras que Timothy ouviu de Shanda em seus últimos momentos eram indicativas do desprezo interminável dela por ele. Timothy estava cercado de desdém e ódio. Acho que ela ficou surpresa quando Timothy morreu, mas mesmo diante da sua morte, ela não tinha sentimentos de compaixão ou remorso. Seu primeiro pensamento foi: posso escapar dessa responsabilidade. Tem crimes que chocam e tem crimes que esvaziam a alma. Shanda Van der Ark não matou só o corpo do próprio filho. Ela foi apagando o ser humano que ele era, um dia de cada vez, até que não sobrou mais nada. E sabe o que ela disse no tribunal? Que estava tentando ajudar o filho. Ajudar. Com molho picante, fome e humilhação. É curioso como algumas pessoas têm uma capacidade absurda de se ver como vítimas, mesmo quando estão com o controle remoto da crueldade na mão. Hoje a Shanda cumpre prisão perpétua e, sinceramente, é o tipo de gente que a gente torce para que o relógio ande bem devagar. Porque não existe castigo suficiente para quem transforma um filho em inimigo. Mas, enquanto ela passa os dias contando as rachaduras do teto da cela, a gente continua aqui, contando as histórias que mostram o lado mais sombrio do ser humano. E se você chegou até aqui é porque faz parte dessa comunidade que encara o horror de frente para nunca se acostumar com ele. Então se inscreve agora porque o próximo caso é ainda mais perturbador. Eu sou Daniele Vendramini e esse é o Serial Crimes, onde a gente expõe o mal para lembrar o que ainda resta de humano.